Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém, queridos? Trazendo mais um devocional para hoje, espero que esses devocionais estejam realmente surtindo um efeito assim positivo na vida de vocês, a igreja esteja crescendo, se edificando através da boa e preciosa palavra de Deus, e que essa também esteja entrando em seu coração, produzindo fé, ânimo, coragem, determinação e esperança em Cristo Jesus. Então, nós vamos compartilhar agora para vocês a parábola dos trabalhadores na vinha. Ela está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Aliás, só Mateus, ele conta essa parábola de Jesus. Mateus, capítulo 20, em diante, diz assim, versículo 1 em diante: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Versículo 7. Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe eles: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros, ou seja, pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualastes conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esses derradeiros, esses últimos, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Jesus, um especialista em contar histórias, para trazer um ensinamento mais claro, preciso, para todos nós. Na verdade, Jesus contou essa parábola devido a um questionamento do apóstolo Pedro, Isso você pode ver no capítulo 19, nos últimos versículos, 27 em diante, que Pedro pergunta a Jesus: eis que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Ou seja, os apóstolos estavam assim, pensando e preocupados sobre o que eles haveriam de receber do Senhor, pelo fato de eles terem deixado tudo. Eles deixaram tudo mesmo e seguiram a Cristo. Então, com esse questionamento, Jesus contou essa parábola. Há muitos estudiosos da palavra do Senhor, e me parece assim, bem apropriado, que ele, contando essa parábola, ele chama os primeiros trabalhadores e trata com eles acertando um salário.
Então os estudiosos acreditam que esse primeiro pessoal é como se fosse o povo de Israel, porque Jesus está mostrando o reino de Deus é semelhante. Em muitas parábolas, né, Jesus faz isso, para nos fazer entender como se procede o reino de Deus, que é totalmente diferente do reino humano. Então, o reino de Deus é semelhante. Ele aí diz que um certo homem, né, pai de família, estava precisando de empregados para trabalhar na vinha dele. E aí, as primeiras pessoas que ele chama, ele acerta um salário, um determinado salário para pagar para aquelas pessoas que começariam o dia e trabalhariam o dia inteiro. E daí então ele acertou que pagaria X, uma certa quantia lá. E aí os estudiosos dizem que esse pessoal, o assalariado, ou o pai de família assalariou, seria como o povo de Israel, que seria o primeiro povo de Deus, que Deus fez um concerto, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, como que acertando o povo de Israel, com o povo de Israel, que seria o povo dele, e através de todas as leis que Deus confiou nas mãos dele, eles receberiam do Senhor algo. E os demais seríamos como nós, que viemos depois. Note que os demais, o pai de família não acertou dinheiro nenhum. Ele simplesmente chamou essas pessoas que estavam assim ociosas, estavam como que assim, sem fazer nada, né? E o pai de família se compadeceu daquelas pessoas, né? E aí você note que uma delas estavam em algum lugar, e aí ele diz: olha, vai trabalhar na minha vinha que eu vou lhe pagar o que for justo. Ou seja, não disse valor nenhum. E aí teve um terceiro grupo, né, de pessoas, e ele falou a mesma coisa, e disse: estavam ociosos. Perguntou: por que estáis ociosos todo dia? E disse ele: porque ninguém me assalariou. E aí disse ele: também vão para a minha vinha. Então cada um deles representa nós que viemos depois. Ou seja, primeiro o povo de Israel, que Deus acertou algo e disse o que eles receberiam, né, por se tornarem povo dele. E nós que viemos depois, né, que o Senhor estendeu as mãos sobre nós, porque nós estávamos ociosos, não estávamos fazendo nada, não ia para lugar nenhum, aí simplesmente vão para a minha vinha também, vão para a minha vinha que depois vou lhe pagar o que é justo. Não acertou dinheiro nenhum. Em suma, no final do dia, né, o pai de família foi e pagou, ou seja, concedeu àqueles que vieram depois. Teve uns que trabalharam de meio-dia, meio turno, ou outros que vieram já no final do turnozinho. E aí o pai de família pagou o mesmo valor daqueles que ele acertou primeiro, a mesma coisa, e eles saíram ali felizes. Pense aí, diante de Deus, nós que viemos depois, recebemos do Senhor a mesma coisa que aqueles que foram escolhidos primeiro, como o povo de Israel, a salvação, o reino de Deus, nós entramos também. Então para nós, por isso que a salvação para nós é pela graça, ou seja, foi um favor que Deus fez a nós. Nós já saímos assim, sabe, no lucro, porque estávamos perdidos, como ele fala, estavam sem fazer nada, aquelas pessoas. Assim também, semelhantemente, nós estávamos aí, sem esperança nenhuma, não tínhamos perspectiva de nada. Aí o Senhor nos chama, o Senhor se revela a nós de uma forma maravilhosa e concede a nós a mesma coisa que o primeiro povo, que foi o povo de Israel, nós também recebemos. E note que aconteceu exatamente o que, quando Jesus estendeu a salvação a todos, o povo de Israel se sentiu assim, sabe, como que injustiçado, porque eles vieram primeiro, e nós recebemos do mesmo jeito a salvação, a vida eterna, que eles que vieram primeiro. Aí há o questionamento. Ele respondendo disse, versículo 13, 12, eles dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Eles ficaram indignados, né? Porque isso aconteceu. Ora, sejamos francos, né? Se nós estivéssemos naquela mesma situação, nós também questionaríamos, era ou não era? Né? O camarada trabalhou o dia inteiro
inteiro, né? Como que pegou no pesado ali na labuta, debaixo de um sol escaldante, e aí tal e coisa. Quando vem a pessoa que trabalhou no final do dia, recebe o mesmo, todos nós, né, ficaríamos chateados e questionaríamos. Mas o que o Senhor está nos mostrando aqui é que Ele não foi injusto com o primeiro, porque ele acertou X e pagou a ele X. Então Deus nunca vai ser injusto. O reino de Deus funciona diferente. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, Ele quer dar a todos de igual modo. Coisas maravilhosas o Senhor tem para nós, mas mais especificamente aqui, o Senhor está falando do nosso ingresso no reino dos céus, da nossa salvação, da vida eterna que Ele estendeu a todos nós. Então, o Senhor, o pai de família, repreende aquela pessoa e diz: se é meu, eu faço o que eu quiser. Em outras palavras, se eu acertei com vocês X, eu estou pagando X, não estou sendo injusto com vocês. Ou você está questionando a minha bondade. Será que isso não é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou o teu olho não é bom? O teu olho não é bom para comigo? Então, o Senhor, na verdade, Ele é bom para com todos. A graça dele se estende a todos. Voltando para Pedro, né, que perguntou o que receberíamos. Quando eu penso nisso, digo: amados, nós não devemos nos preocupar com o galardão. A maior de todas as bênçãos nós já recebemos, que é a vida eterna. Ainda que nós estejamos lá, sabe, se existe alguma hierarquia lá no reino dos céus, se existem posições, cargos, amados, é como o irmão Justino, que vocês conhecem, se eu chegar lá só para limpar o chão, para mim já está bom demais. Entenderam? Porque nós estávamos perdidos lá fora. Então não nos preocupemos, sabe, com o galardão, com aquilo que vamos receber, porque só recebemos do Senhor uma vida eterna. Nós que não éramos povo de Deus, passamos a ser povo de Deus. Nós que não éramos filhos de Deus, passamos a ser filhos de Deus. Nós que não tínhamos herança nenhuma, passamos a ser herdeiros de Deus. Então já está de bom tamanho todas estas coisas. Se o Senhor quiser nos dar algum galardão lá em cima, se tiver algo maior, aí será maravilhoso. Mas se não, só em estarmos lá, né, e recebermos dele: vinde bendito de meu Pai. Então sejamos fiéis, né, que é outro ponto. Trabalhar na obra do Senhor, isso sim, não por obrigação, mas pelo fato de Ele ter sido gracioso para conosco. A gente faz isso, sabe, com alegria. Eu não sei se você já teve algum emprego de um patrão assim, muito assim generoso, sabe, que você se sente bem trabalhando para a pessoa, independente do que ele possa lhe recompensar, só pelo fato de ele lhe tratar bem, só pelo fato de ele conceder, sabe, fazer o favor de lhe empregar, de lhe dar, confiar uma vaga na sua empresa. Puxa, pense bastante nisso. Agora, se volte para Deus. Ele, misericordioso como Ele é, Ele nos trouxe para a sua gloriosa luz. Então, sirvamos a Ele com alegria, com satisfação, independente de recompensa. Faça isso por amor. Aliás, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é regido por amor. Então amemos nosso Pai Celestial, assim como a gente diz assim, quando gosta de uma pessoa, diz: rapaz, eu gosto daquela pessoa de graça. Ou seja, eu não exijo nada dele para mim, porque eu o amo assim, sabe, pela pessoa que ela é. Para com Deus muito mais ainda. Amém? A essência dessa parábola é exatamente essa, que nós precisamos amar mais o Senhor, servir a Ele, trabalhar para Ele de alguma forma, com amor, com satisfação, independente do galardão, da posição, só por amor, só porque Ele nos amou. Amemos também a Ele e sirvamos a Ele com alegria, e Ele vai te recompensar, porque Ele é generoso demais. A maior de todas as bênçãos Ele já nos deu: a salvação e a vida eterna. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês e servindo a Ele com alegria. Graças a Deus.